Olá, alunos. Sou a professora Rosivana Amaral, essa disciplina de ciências, e a nossa aula de hoje é sobre o sistema nervoso. Nós vamos estar conhecendo as estruturas e as funções que constituem o sistema nervoso. O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo, e elaborar respostas que adaptem a essas condições. Então, o sistema nervoso, ele nos permite sentir e interpretar os estímulos do ambiente, assim como agir em relação a esses estímulos, dar uma resposta, a esses estímulos que recebemos do ambiente. Então, nós temos aqui a organização do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é formado de células, só voltar aqui um minutinho, tá? Ele é formado por células, que são responsáveis por transmitir esses impulsos nervosos, que são os neurônios. E esses neurônios, como nós já conhecemos o nível de organização do corpo humano, são células que vão se organizar em tecidos que vão constituir os sistemas. Então, os sistemas são formados por um conjunto de órgãos. Então, o sistema nervoso humano, ele possui uma divisão. Ele é dividido em sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? Onde o sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula, e o encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo, e o tronco encefálico, que é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E o sistema nervoso periférico é dividido em nervos cranianos, que são 12 pares, e nervos raquidianos, que são 31 pares. E nas terminações nervosas também. O sistema nervoso central, ele é dividido, como nós já observamos, em encéfalo e medula. Então, o encéfalo, ele possui cerca de 1,4 quilos nos adultos e está localizado na caixa craniana, que é protegida pelos ossos do crânio. Está dividido em 3 regiões, que vocês podem estar observando na imagem, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, tá? E cada região dessa irá apresentar uma determinada função, tá? no nosso organismo. Então, o cérebro, ele vai ter a percepção, a função, de captar as sensações, os atos conscientes e voluntários, que são os movimentos, responsável pelo pensamento, pela nossa memória, pela nossa inteligência, aprendizagem, pelos sentidos, visão, tato, olfato, e pelo equilíbrio do nosso corpo. Então, todas essas funções, elas são codificadas, pelo nosso cérebro. É ele que é responsável por determinar, fazer com que o nosso organismo realize essas funções. O cerebelo é responsável pelo equilíbrio do corpo, pelo tônus e vigor muscular, pela orientação espacial e pela coordenação dos movimentos. Vocês podem estar observando na imagem a localização, do cerebelo. Essas são as funções dele. O tronco encefálico, como eu já falei anteriormente, é dividido em 3 regiões, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Vocês podem estar observando na imagem. E cada parte dessas estruturas vai ser responsável por uma função que a gente vai ver agora. Tá? A ponte, responsável pela manutenção da postura corporal, o equilíbrio do corpo e o tônus muscular. O bulbo é o controle dos batimentos cardíacos, controle dos movimentos respiratórios, controle da degustição, que é o ato de engolir. Tá? Então, o bulbo é responsável por essas funções. A medula espinhal. Nós vimos que o sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. Então, qual é a função da medula? Ela é responsável
né, por diversas funções no nosso corpo. Então, o que ela vem ser? Um cordão cilíndrico, né, que parte da base do encéfalo e percorre toda a coluna vertebral, aloja-se dentro das perfurações das vértebras e da medula espinhal parte os 33 pares de nervos raquidianos, que é o nosso sistema nervoso periférico, né? Então, vocês estão observando a imagem da nossa medula espinhal. Sistema nervoso, né, central, a nossa função da nossa medula, né, que faz parte do sistema nervoso central, ela tem a função de receber as informações de diversas partes do corpo e as enviam para o encéfalo e vice-versa. E é responsável também pelos nossos atos reflexos, ou reflexo, né, patelar, que nós temos, né, a imagem, um exemplo, né, de reflexo patelar. Então, a medula espinhal ela é capaz de elaborar respostas rápidas em situações de emergência sem a interferência do encéfalo, né? Então, por exemplo, né, quando a gente encosta a mão em algo quente, né, rapidamente a gente retira a mão, isso nós chamamos de ato reflexo, né? Ou seja, essa informação ela não chega até o nosso encéfalo, né, o nosso sistema, né, a parte do sistema nervoso central chamado de encéfalo, cérebro, cerebelo, bulbo, tá? Ela chega até a nossa medula que rapidamente dá a resposta para que a gente consiga tirar a mão de um objeto quente, né, e não para não se queimar. Então esse ato nós chamamos de ato reflexo. Nessa imagem aqui nós temos um exemplo do reflexo patelar, né? Como é que esse reflexo, né, ele acontece, o movimento do joelho, como essa informação ela vai chegar, né, só um minutinho aqui, tá? Como essa informação ela vai chegar, né, até a medula espinhal e vai mandar a resposta que vai ser, né, o movimento dos músculos da perna. Tá, só um minutinho, tá. Sistema nervoso periférico é constituído de nervos, como a gente já viu, glândulos nervosos, né, terminações nervosas que são receptores para dor, tato, frio, pressão, calor, paladar e etc. Então, os nervos são fios finos formados por vários axônios de neurônios envolvidos por tecido conjuntivo. Tem a função de transmitir mensagem de várias partes do corpo para o sistema nervoso central, ou destes para regiões corporais que vocês podem estar observando na imagem. Classificação dos nervos. Quanto ao tipo de neurônio, os nervos podem ser sensitivos ou aferentes, que contêm apenas neurônios sensitivos, motores ou eferentes, que contêm apenas neurônios motores, e eles podem ser mistos, que contêm neurônios sensitivos e motores. Quanto à composição, né, anatômica, né, nós vamos ter os nervos cranianos, que são ligados ao encéfalo, são 12 pares, e os nervos raquidianos ou espinhais, que estão ligados à medula espinhal, que são 31 pares. Os glândulos nervosos são aglomerados de corpos celulares de neurônios encontrados fora do sistema nervoso central. Aqui nós temos a imagem, né, das estruturas dos glândulos nervosos. As terminações nervosas, elas captam estímulos do meio interno ou externo e os levam até o sistema nervoso central. Aqui nós temos a imagem, né, na nossa pele, onde ela vai apresentar diversas terminações nervosas que vão captar, né, as sensações do ambiente, como frio, calor, e através dessas terminações nervosas, né, essas informações irão chegar até o nosso sistema nervoso central, que dará, né, a resposta a esses estímulos do ambiente. Aqui nós temos a divisão do sistema nervoso periférico, né, que ele é dividido em sistema nervoso voluntário ou somático, que é responsável por ações conscientes, como andar, falar, pensar, movimentar um braço, por exemplo, tá, e etc. E o sistema nervoso periférico autônomo, né, que
é responsável pelas nossas ações inconscientes, que é o controle da digestão, dos batimentos cardíacos, dos movimentos das vísceras e etc. E esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido em sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, né, um pouco das estruturas e das funções do nosso sistema nervoso, tá? A sua função, né, no nosso organismo. Então, espero que vocês tenham entendido, né, façam a atividade, né, para a fixação de todos esses conceitos que nós acabamos, né, de conhecer sobre o sistema nervoso central. E até a nossa próxima aula.